O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou essa parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu, de pé, rezava assim em seu íntimo: ó Deus, te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como esse cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado e o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. Poder sentar, meus amigos, para partilharmos essa palavra de Deus, nesse dia tão feliz e festivo para toda a comunidade, diante de tantas coisas que aqui nós estamos celebrando. Mas a primeira coisa que nós estamos celebrando é justamente esse chamado que Jesus faz a cada um de nós de sermos os seus colaboradores. E para que sejamos bons colaboradores de Deus, nós precisamos, em primeiro lugar, ter uma vida de oração, uma vida que é fortificada, uma vida que é enraizada na conversa com Deus. A oração nós sabemos bem, a oração é isso. A oração é a conversa com o Senhor, esse diálogo com o Senhor. É nesse diálogo que nós vamos sendo formados, nesse diálogo que nós vamos crescendo, nesse diálogo que nós vamos descobrindo e ficando mais sensíveis às coisas de Deus. Por isso que a missa é a grande oração da comunidade cristã. Por quê? Porque na missa nós temos esse diálogo constante com Deus. Desde o sinal da cruz, onde nós já nos colocamos em sintonia, eu não estou mais sozinho, mas estou agora com a Santíssima Trindade. Não sou mais eu, o George, mas é o George junto com o Pai, junto com o Filho, junto com o Espírito Santo. Depois Deus nos acolhe, depois nós conversamos com Ele no perdão, nós o glorificamos, Ele nos fala na sua palavra, na oração eucarística, todo aquele diálogo, para que as nossas oferendas do pão e do vinho e as nossas intercessões sejam aceitas por Deus. Então, a oração é essa base para todos nós, para que sejamos esses protagonistas da evangelização, como se espera de cada um e das comunidades que Deus vai suscitando no meio do seu povo, como a comunidade de fidelidade nesses 16 anos. Uma comunidade chamada a ser protagonista da evangelização. Uma comunidade chamada a atuar no anúncio do Evangelho, no anúncio da pessoa de Jesus. Mas para que isso também aconteça de modo que dê frutos, porque às vezes a nossa oração pode chegar a ser só palavras jogadas ao vento, palavras que saem de nossa boca, mas que não há sentido nenhum, palavras que nós até pensamos e soltamos, mas que não ecoam no coração de Deus. E por que disso? Palavras inúteis, porque às vezes nós só repetimos. Eu peço para alguém falar assim, fala, vamos ver, vocação. Ó, eu pedi para ela falar vocação e ela, vocação. Aí ao falar vocação, você pensou no chamado que Deus fez a você, pensou no encontro que você fez com Jesus,
Você pensou diversas coisas. E essa palavra, então, claro, saiu do coração. Agora eu posso chegar para uma pessoa de repente e falar assim: fala cadeira, cadeira. A pessoa nem pensou, nem imaginou o que é uma cadeira em si, mas simplesmente soltou aquela palavra meramente por soltar. Pediram para dizer, eu estou dizendo. Pediram para eu rezar, eu estou rezando. Mas para quem, ou por quê, ou motivado pelo quê? Palavra sem sentido. E a primeira leitura nos dizia a respeito disso, de realizarmos o que nós realizamos com sentido, realizarmos o que nós realizamos sentindo a pessoa do outro, e principalmente que outro. Quando fala da viúva, quando se fala do órfão na primeira leitura, quem é a viúva? Quem é o órfão? Será que o Pai me chama, que Jesus me chama então, só para evangelizar as viúvas e órfãos? Quem é viúva aqui? Pode levantar o braço. Se minha mãe estivesse aqui, ela levantaria. Temos 2, temos 3. Comunidade Fidelidade, olha a grande missão de vocês: só evangelizar essas 3 pessoas, tá? O resto, por favor, pode tudo voltar para casa. Não. Quem é órfão? Não precisa levantar a mão, senão vai ficar um negócio, né? Só, então tá, só aquela pessoa você vai evangelizar. Então eu creio que o Espírito Santo, através de Paulo, quis dizer mais alguma coisa. E o que é esse mais alguma coisa? É nós percebermos que a viúva, que o órfão são aqueles que mais necessitam. Eu falo isso a partir da experiência da minha mãe. Viveu sozinha, claro, conosco, né? Mas sem um companheiro durante 18 anos de sua vida. E durante 18 anos de sua vida ela teve que ser a nossa mãe, teve que ser também o nosso pai. E ralou para isso, trabalhou muito para isso, chorou muito para isso, mas se alegrou muito nisso tudo também. Deus lhe deu força. O órfão, aquele que está sozinho, que precisa da ajuda dos outros, precisa da ajuda dos irmãos. Então, quando na primeira leitura é dito que nós precisamos ir ao encontro dos órfãos, ao encontro das viúvas, Deus está dizendo que nós precisamos ir ao encontro daqueles que mais precisam. E aqueles que mais precisam não só no sentido material. Tem gente que precisa de abraço, tem gente que precisa de um conselho, tem gente que precisa que a gente vá lá e levante ele, porque ele se sente caído, se sente deprimido, se sente sozinho. Então Jesus nos chama a ir ao encontro daqueles que precisam de um irmão de verdade, de uma irmã de verdade, daqueles que se sentem desorientados. Você conhece alguém que se sinta desorientado? Não precisa dizer em voz alta não, mas pense aí. Se na tua escola, no meio dos teus amigos, nas pessoas que você conhece na sua vida, que conhecemos diversas pessoas na vida da gente. E será que no meio de todas essas pessoas que nós conhecemos de nossa vida, não existem aquelas que precisam de um conselho da gente, de um toque da gente, que precisam sentir que nós estamos do lado delas? Agora veja bem, você pode até pensar: não, mas padre, aquele meu amigo é rodeado, é cercado de amigos, de companheiros, e nem percebe a minha presença. Só que é o seguinte: você tem algo a mais do que aqueles outros que convivem com ele. Você tem Jesus, você tem o Espírito de Deus em você, você tem a fé, você tem o conhecimento de Jesus, a amizade com Ele. É como se eu dissesse, é como não, eu estou querendo dizer para você que você tem uma força a mais, você tem um poder a mais, você tem uma luz a mais capaz de iluminar aquele amigo que você acha que é cercado de gente, mas que ainda se sente na solidão no seu interior, nas trevas no seu interior, e por isso está se acabando no álcool, por isso está se acabando na prostituição, por isso está se acabando nas drogas, porque apesar de estar cercado de gente, o seu interior está vazio. O seu interior se sente como um órfão, o seu interior se sente como se fosse uma viúva, um viúvo. E você que tem
esse algo a mais, que não é nada mais, nada menos do que o próprio Deus, o poder de Deus, a unção de Deus sobre você, sobre a tua vida. Você que tem esse algo a mais, faz a diferença diante daquelas 100 pessoas que cercam aquele que você acha que tem tanta gente do lado dele. Você talvez seja o único amigo ou amiga, o único irmão ou irmã de verdade que ele está precisando. Que apesar de ser rodeado de tanta gente, ele se encontra ainda desorientado. E você, diferentemente, a comunidade, diferentemente, ela já está orientada a combater o bom combate. Se ele combateu o bom combate, gente, significa que a caminhada foi fácil? Se foi combate, quem já viu, é MMA que se fala? Eu ia falar MMC, mas MMC, se eu não me engano, é uma forma de matemática, alguma coisa assim, né? Então, MMA, quem já viu, é isso que está na crista da onda agora, né? Quem já viu um jogo de MMA sabe o combate, né? No MMA há aquele combate, nossa senhora, ou coisa feia que acontece ali. Não estou criticando quem assiste não, mas os caras são brutos, como diz o outro, né? Tem que ir pra cima mesmo, se quiser ganhar. Não sei se ganhar cinturão naquele lá, ou é puta cinturão mesmo? Você assiste bastante, né, Jorge? Então, mas tá lá, pra ganhar um cinturão, ou pra chegar na vitória, e nós temos que saber menos de tudo hoje em dia, mas para se chegar na vitória, eles precisam ir pra cima mesmo, eles precisam combater mesmo, vai fazer carinho no outro. Aí sim eu sou feliz, porque mesmo que eu perca tudo aquilo que o mundo pode me oferecer, se eu encontrei o amor verdadeiro de Jesus, eu me mantenho de pé. Se eu não tenho esse amor, mesmo que eu tenha tudo, eu vou continuar lá embaixo, porque o que me faz feliz é o amor de Deus. O que me mantém de pé é o amor que vem do Senhor. E eu preciso fazer como aquele homem da parábola, e como aquele outro que encontrou uma pérola preciosa e foi comprá-la, como aquele que encontrou o tesouro escondido, vendeu tudo o que tinha e foi comprá-lo. Feche os teus olhos agora. Imagina para você o que é esse tesouro escondido. O que é essa pérola preciosa na tua vida hoje? E o que você precisa fazer? O que você precisa renunciar? O que você precisa abrir mão para investir neste tesouro? Jesus, como São Bento nos diz, é o que há de mais raro e o que de mais valioso. Santa Teresinha do Menino Jesus vai dizer que uma coisa, apenas uma coisa é necessária: estar mais perto de Cristo. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus, e tudo mais vos será acrescentado. Onde está o teu coração? Aí está o teu tesouro. Quem encontrou um amigo, encontrou um tesouro. É preciso crer que existe um Deus que me ama acima de qualquer coisa. Ou está nesse caminho de orientação, porque temos os nossos formadores, porque temos a participação na comunidade, porque escutamos o padre, o ministro da palavra, porque participamos ou somos catequistas, temos a orientação das formações. Não só por isso, mas porque você é orientado pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é aquele que nos traz o conselho do Pai para nós.
é aquele que é o advogado da gente, Jesus disse, não é? O advogado quem que é? É aquele que no seu trabalho, no seu labore de cada dia, ele instrui, ele orienta. Então você tem esse advogado. Não que o teu amigo não tenha, não que a tua amiga não tenha, não que aquele irmão que você sabe que precisa, que se sente como uma viúva ou um órfão nos dias de hoje, segundo a palavra de Deus que escutamos na primeira leitura, não que essa pessoa não tenha, tem. No entanto, ainda não descobriu essa graça no seu interior, ainda não foi despertado para isso. E você que já foi despertado para isso, e se deixa orientar por Deus, porque a gente pode também estar aqui, um e outro está desorientado ainda, um e outro se sentir perdido ainda. Afinal eu vim porque o jovem, cadê o Heitor? Está por aí, né? Daqui a pouco Pai, Filho e Espírito Santo nele, ele vai receber o orientador da Trindade, né? Não, às vezes nós podemos até estar por aqui porque o Heitor está aqui, eu sou amigo da família, sou amigo de Rogério, de Rose, dos padrinhos, e já escutei falar da fidelidade há muitos anos atrás, e hoje 16 anos, eu vou dar um pulinho lá, eu posso até mesmo estar no meio de uma comunidade e me sentir desorientado. Então é necessário que eu deixe que o Espírito Santo me desperte. E para isso eu preciso dos irmãos. Porque aí nós vamos chegar no final de nossa vida e aí sim poderemos falar como falou Paulo na segunda leitura. O que Paulo diz na segunda leitura? Chego ao final da minha vida e eu chego no final da minha vida, mas eu chego feliz, porque eu